o faraó apagado, a heresia silenciosa de Akenaton, uma descida à loucura religiosa através dos olhos de um sumo sacerdote de Amon-Ra, testemunhe o faraó Akenaton mergulhar o Egito numa nova fé, erguendo uma capital no deserto e silenciando violentamente os deuses antigos. Olá, queridos seguidores. Bem-vindos a mais uma jornada fascinante pelo canal. Se você ainda não se inscreveu, não esqueça de apertar aquele botão de inscrição e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias incríveis. Vamos juntos desvendar os mistérios do Egito Antigo. Capítulo 1. O sussurro nas sombras. O cheiro de sangue ainda impregnava o ar quando vi pela primeira vez o nome sendo apagado da pedra. Martelos ecoavam pelos corredores do templo como batidas de um coração moribundo, enquanto trabalhadores suados destruíam sistematicamente cada hieróglifo que mencionava seu nome, Akhenaton. O faraó, herege, o rei que ousou desafiar os deuses eternos do Egito. Meu nome é Amenhotep, sumo sacerdote de Amon-Ra, guardião dos segredos sagrados e testemunha silenciosa da maior heresia que já amaldiçoou nossa terra abençoada. Durante 17 anos servi no templo de Karnak, respirando o incenso sagrado, cantando as orações ancestrais, mantendo viva a chama eterna que conecta nosso mundo ao reino dos deuses. Mas tudo mudou no 10º ano do reinado de Amenhotep IV, quando o jovem faraó decidiu que um deus seria suficiente para governar os céus. Era uma manhã como qualquer outra quando recebi a convocação real. O sol nascia sobre o Nilo, pintando as águas sagradas com tons dourados que pareciam sussurrar promessas de eternidade. Caminhei pelos corredores familiares do palácio, meus pés descalços tocando mármore frio, enquanto o aroma de mirra e lótus flutuava no ar matinal. Nada me preparou para o que estava por vir. O faraó me aguardava em seus aposentos privados, não na sala do trono como era costume. Isso já deveria ter sido um sinal. Amenhotep IV estava de pé diante de uma janela aberta, contemplando o disco solar que se erguia majestoso no horizonte. Sua silhueta esguia se recortava contra a luz dourada e, por um momento, pareceu-me quase etéreo, como se fosse feito da própria luz solar. Meu senhor, murmurei, prostrando-me no chão frio. O protocolo real exigia que eu permanecesse assim até receber permissão para me levantar, mas ele não disse nada. O silêncio se estendeu por longos minutos, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo murmúrio suave do vento através das cortinas de linho. Levante-se, Amenhotep, disse finalmente. Sua voz carregando uma estranha qualidade musical que nunca havia notado antes. Preciso falar com você sobre algo que mudará o curso de nossa civilização para sempre. Ergui-me lentamente, mantendo os olhos baixos por respeito, mas algo em seu tom me fez olhar para seu rosto. O que vi me perturbou profundamente. Seus olhos, normalmente alertas e calculistas como os de qualquer faraó, agora brilhavam com uma intensidade febril. Havia algo ali que não conseguia identificar completamente, uma mistura de fervor religioso e algo mais sombrio, mais perigoso. Tive uma visão, continuou, aproximando-se de mim com passos medidos. Atom, o disco solar, falou comigo diretamente. Ele me revelou a verdade que nossos ancestrais esconderam por milênios. Os deuses múltiplos são uma mentira, Amenhotep. Uma elaborada farsa criada pelos sacerdotes para manter o povo na ignorância e dividir o poder divino. Senti meu sangue gelar. As palavras que saíam de sua boca eram mais do que heréticas, era uma declaração de guerra contra tudo em que nosso povo acreditava há 3.000 anos. Amon-Ra, Ísis, Osíris, Horus,
todos os deuses que protegiam o Egito, que garantiam as cheias do Nilo, que guiavam as almas dos mortos através do Duat, estavam sendo descartados com a mesma facilidade com que se descarta um papiro usado. Meu senhor, consegui sussurrar, minha voz tremendo apesar de meus esforços para controlá-la. Certamente os deuses falam através de muitas vozes. Amon-Ra sempre foi o rei dos deuses, mas ele governa junto com seus irmãos divinos. Esta é a ordem estabelecida desde os tempos de Menes. Seus olhos se estreitaram, e por um momento vi algo que me fez recuar instintivamente. Não era apenas desagrado, era uma fúria fria e calculada que parecia vir de um lugar muito profundo e escuro. Você questiona a palavra do faraó? Perguntou sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Você questiona a revelação divina que recebi diretamente de Atom? Jamais, meu senhor, respondi rapidamente. Mas sabia que já havia dito demais. Apenas busco compreender a vontade divina através de sua sabedoria. Ele se virou novamente para a janela e, por alguns momentos, observou o sol em silêncio. Quando falou novamente, sua voz havia adquirido um tom sonhador, quase hipnótico. Atom me mostrou uma nova era, Amenhotep, uma era de pureza, onde um único Deus verdadeiro iluminará toda a humanidade. Não haverá mais templos sombrios, cheios de ídolos grotescos. Não haverá mais sacerdotes gananciosos, dividindo o poder divino entre si como mercadores no mercado. Haverá apenas a luz pura de Atom, banhando o mundo em verdade e justiça. Enquanto ele falava, comecei a perceber a magnitude do que estava acontecendo. Não era apenas uma mudança religiosa, era uma revolução completa que abalaria os próprios fundamentos da sociedade egípcia. Os templos, que eram centros econômicos e políticos além de religiosos, seriam destruídos. Os sacerdotes, que formavam uma classe poderosa e influente, seriam eliminados. Milhares de anos de tradição seriam apagados como desenhos na areia. E o que acontecerá com os templos existentes, meu senhor? Perguntei, embora já temesse a resposta. Serão fechados? Respondeu sem hesitação. Todos eles. Os ídolos serão destruídos, os nomes dos falsos deuses serão apagados de cada pedra, de cada papiro, de cada memória. Construiremos uma nova capital, uma cidade sagrada dedicada exclusivamente a Atom, onde a verdade poderá florescer sem a contaminação das antigas mentiras. Naquele momento, compreendi que estava testemunhando o nascimento de algo terrível. Não era apenas reforma religiosa, era fanatismo em sua forma mais pura e perigosa, e eu, como sumo sacerdote de Amon-Ra, estava no centro da tempestade que se aproximava. Quando deixei os aposentos reais naquela manhã, o sol que antes me parecia benevolente agora queimava minha pele como fogo do julgamento. Caminhei pelas ruas de Tebas, observando as pessoas comuns seguindo suas rotinas diárias, inconscientes de que seu mundo estava prestes a ser destruído por um homem que acreditava ter conversado com Deus. Aquela noite, sozinho em meu quarto no templo, escrevi as primeiras palavras do que se tornaria meu registro secreto dos eventos que se seguiriam. Não sabia então que estaria documentando não apenas a queda de uma religião, mas o nascimento de uma obsessão que consumiria um reino inteiro e deixaria cicatrizes que durariam milênios. O vento noturno soprava através das janelas do templo, fazendo as chamas das velas dançarem como espíritos inquietos. Somewhere na distância, ouvi o som de martelos batendo na pedra, o primeiro sinal de que a destruição já havia começado. Capítulo 2. A revelação herética. 3 dias se passaram desde minha conversa com o faraó. 3 dias durante os quais tentei convencer-me de que talvez tivesse interpretado mal suas palavras. Talvez fosse apenas uma fase, uma exploração filosófica que logo passaria. Mas na quarta manhã,
quando os soldados reais marcharam através dos portões sagrados do templo de Karnak, soube que minha esperança havia sido em vão. O capitão da guarda, um homem chamado Mahu, que eu conhecia desde criança, evitou meu olhar quando entregou o decreto real. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto desenrolava o papiro, e pude ver gotas de suor em sua testa apesar do ar fresco da manhã. Ele sabia, como todos sabiam, que estava participando de algo que violava as leis mais sagradas de nossa civilização. Por ordem de Sua Majestade, Amenhotep IV, filho de Ra, senhor das duas terras, leu com voz forçadamente firme: todos os rituais dedicados aos falsos deuses cessarão imediatamente. Os templos de Amon-Ra, Mut, Khonsu e todos os outros ídolos pagãos serão selados até nova ordem. Qualquer sacerdote que desobedecer esta ordem será considerado traidor do Estado e enfrentará as consequências apropriadas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ao meu redor, dezenas de sacerdotes e acólitos permaneciam imóveis, como se tivessem sido transformados em estátuas. O incenso que queimava no altar principal continuava a subir em espirais preguiçosas, indiferente ao fato de que seria a última vez que perfumaria este espaço sagrado por muitos anos. Capitão Mahu, disse finalmente, minha voz ecoando estranhamente nas colunas massivas do templo, certamente há algum engano. Este templo serve ao povo do Egito há mais de 1000 anos. Os rituais que realizamos garantem a cheia do Nilo, protegem o faraó em suas campanhas, guiam as almas dos mortos para o além. Como pode o próprio faraó ordenar o fim de tudo isso? Mahu finalmente encontrou meus olhos e vi ali uma mistura de pena e medo que me fez compreender quão profundamente esta decisão o perturbava. Amenhotep disse baixinho, usando meu nome sem títulos pela primeira vez em décadas: você conhece minha família há gerações. Meu avô serviu sob seu avô. Você abençoou meu casamento, batizou meus filhos, mas agora devo seguir as ordens de meu faraó, mesmo que meu coração se parta ao fazê-lo. Naquele momento compreendi que não estava enfrentando apenas a vontade de um homem, mas algo muito mais complexo e perigoso. Amenhotep IV havia conseguido convencer ou intimidar pessoas boas e leais a participar de sua heresia. A máquina do Estado estava sendo usada para destruir as próprias fundações sobre as quais esse Estado havia sido construído. Quanto tempo temos? Perguntei, resignado ao inevitável. Até o pôr do sol, respondeu Mahu. Depois disso, guardas serão postados em todos os acessos. Qualquer pessoa encontrada dentro dos templos será presa. As horas que se seguiram foram as mais surreais de minha vida. Movemo-nos pelo templo como fantasmas, recolhendo os objetos mais sagrados e preciosos, tentando preservar o que pudéssemos da herança de nossos ancestrais. Os papiros mais antigos foram escondidos em câmaras secretas que esperávamos que os soldados não descobrissem. As estátuas menores foram envolvidas em linho e enterradas em locais que apenas nós conhecíamos. Mas foi quando chegamos ao Sanctum Sanctorum, o local mais sagrado do templo, que a realidade da situação me atingiu com força total. Ali estava a estátua dourada de Amon-Ra, com mais de 3 metros de altura, incrustada com pedras preciosas e coberta com hieróglifos que contavam a história da criação do mundo. Gerações de faraós haviam se ajoelhado diante desta imagem, buscando orientação e bênçãos, e agora ela seria abandonada como um brinquedo quebrado. Perdoe-nos, grande Amon-Ra, sussurrei, prostando-me uma última vez diante da estátua. Perdoe-nos por não conseguirmos proteger sua casa sagrada. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Virei-me esperando ver um dos outros sacerdotes,
mas em vez disso encontrei-me face a face com uma figura que não esperava ver ali. A rainha Nefertiti. Ela estava sozinha, o que era altamente incomum para uma pessoa de sua posição. Usava um vestido simples, de linho branco, sem as elaboradas joias e ornamentos que normalmente adornavam a realeza. Seus olhos, famosos em todo o Egito por sua beleza extraordinária, estavam vermelhos como se tivesse estado chorando. Majestade, murmurei, começando a me prostrar novamente, mas ela me deteve com um gesto. Não há tempo para cerimônias, Amenhotep, disse sua voz melodiosa, mas carregada de uma tristeza profunda. Vim aqui para me despedir. Despedir-se, Majestade. Ela caminhou lentamente até a estátua de Amon-Ra, estendendo a mão para tocar delicadamente a base dourada. Meu marido, não é mais o homem com quem me casei, disse baixinho, sua voz quase um sussurro. Algo mudou nele, algo profundo e assustador. Ele fala constantemente sobre visões, sobre revelações que só ele pode ver. Passa horas olhando para o sol, até que seus olhos ficam vermelhos e lacrimejantes. E quando eu tento falar com ele sobre as consequências de suas ações, ela parou, sua voz falhando. Vi lágrimas escorrendo por suas faces perfeitas. Ele não me escuta mais, continuou após um momento. Diz que eu não compreendo a grandeza de sua missão divina, que sou cega para a verdade de Atum, mas eu vejo o que está acontecendo com o nosso povo, Amenhotep. Vejo o medo nos olhos dos cortesãos, a confusão nas ruas, a raiva crescente entre os sacerdotes e nobres. Suas palavras confirmaram meus piores temores. Se até mesmo a rainha, a pessoa mais próxima ao faraó, estava questionando suas ações, então a situação era ainda mais grave do que eu imaginara. Majestade, disse cuidadosamente, talvez ainda haja tempo para fazê-lo reconsiderar, se Vossa Majestade falasse com ele sobre os perigos. Ela balançou a cabeça tristemente. Tentei, Amenhotep. Por meses tentei, mas ele está convencido de que qualquer oposição a seus planos vem de forças malignas tentando impedir a vontade divina. Ontem, quando questionei a sabedoria de fechar todos os templos de uma só vez, ele me acusou de estar sendo influenciada pelos sacerdotes corruptos. O sol estava começando a se pôr, pintando o interior do templo com tons dourados e vermelhos que pareciam presságios sombrios. Sabia que nosso tempo estava se esgotando, mas algo na presença da rainha me fez sentir que esta conversa era crucial para compreender o que estava realmente acontecendo. Há algo mais, Majestade? Perguntei gentilmente. Algo que a trouxe aqui hoje. Ela se virou para mim e vi em seus olhos uma determinação que não estava ali antes. Sim, disse firmemente. Vim para lhe pedir um favor que pode custar sua vida se for descoberto. Meu coração acelerou, mas mantive minha expressão calma. Fale, Majestade. Mantenha registros, sussurrou urgentemente. Documente tudo o que acontecer nos próximos meses e anos, cada decreto, cada mudança, cada ato de violência contra os fiéis. Porque eu temo que meu marido esteja conduzindo o Egito para um desastre, do qual talvez nunca nos recuperemos. E quando tudo acabar, quando a sanidade retornar, alguém precisará contar a verdade sobre o que aconteceu aqui. Suas palavras me atingiram como um raio. Ela estava me pedindo para me tornar um cronista secreto da heresia de seu próprio marido, um testemunho vivo de eventos que poderiam destruir o reino. Majestade, disse lentamente, o que me pede é extremamente perigoso, se fosse descoberto. Eu sei, interrompeu, mas você é um dos homens mais sábios e respeitados do reino. Se alguém pode preservar a verdade através desta tempestade, é você. Olhei mais uma vez,
para a estátua de Amon-Ra, sentindo o peso de séculos de tradição e responsabilidade descendo sobre meus ombros. Então tomei a decisão que mudaria o resto de minha vida. Farei como pede majestade, manterei os registros, preservarei a verdade. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegara, um sorriso triste, mas grato. Que os deuses a protejam, Amenhotep, todos eles. E com essas palavras, ela se foi, deixando-me sozinho com a estátua silenciosa e o peso esmagador da tarefa que havia aceitado. Do lado de fora, ouvi o som de botas marchando, os guardas chegando para selar o templo. Naquela noite, escondido em minha casa modesta nos arredores de Tebas, comecei o que se tornaria meu registro secreto da revolução religiosa mais destrutiva da história do Egito. Não sabia então que estaria documentando não apenas a queda de uma religião, mas o nascimento de uma obsessão que consumiria um reino inteiro. O que você está achando desta história até agora? Deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a criar conteúdo ainda melhor. Capítulo 3. O êxodo forçado. O quinto ano do reinado de Amenhotep IV, ou Akhenaton, como agora insistia ser chamado, trouxe consigo uma decisão que chocaria até mesmo seus apoiadores mais fervorosos. Não bastava ter fechado os templos e silenciado os sacerdotes. Agora ele queria abandonar Tebas completamente e construir uma nova capital no meio do deserto, dedicada exclusivamente a seu Deus solitário. A notícia chegou até mim através de Caim Wazet, um jovem escriba que havia trabalhado no palácio antes da Revolução Religiosa. Ele apareceu em minha porta numa noite sem lua, o rosto pálido de terror e as mãos tremendo como folhas no vento. Amenhotep sussurrou, olhando nervosamente por cima do ombro como se esperasse ser seguido. Preciso lhe contar algo terrível que ouvi nos corredores do palácio. Conduzi-o para dentro, certificando-me de que todas as janelas estavam fechadas e as cortinas puxadas. Nos últimos anos, havia aprendido a ser extremamente cauteloso. Os espiões de Akhenaton estavam em toda parte e uma palavra mal colocada poderia resultar em prisão ou coisa pior. Fale, disse, quando nos sentamos em meu pequeno estúdio, iluminado apenas por uma única vela que projetava sombras dançantes nas paredes. Ele vai abandonar Tebas, disse Caim-Wazet, sua voz quase inaudível. Akhenaton ordenou a construção de uma nova capital no meio do deserto, a 300 quilômetros ao norte. Vai chamar a cidade de Akhetaton, o horizonte de Aton. E não é só isso. Ele parou engolindo em seco antes de continuar. Ele está forçando toda a corte a se mudar com ele. Todos os nobres, todos os funcionários do governo, todos os artesãos especializados. Quem se recusar será considerado traidor e enfrentará execução. Senti meu sangue gelar. Abandonar Tebas não era apenas uma mudança geográfica, era um rompimento completo com 3.000 anos de história egípcia. Tebas era o coração espiritual do reino, o local onde os faraós eram coroados, onde os deuses residiam, onde os mortos eram mumificados e preparados para a jornada eterna. Era impensável quando consegui perguntar. A construção já começou, respondeu Caim-Wazet. Milhares de trabalhadores foram enviados para o local. Eles trabalham dia e noite sob o sol escaldante, muitos morrendo de exaustão. Akhenaton quer que a cidade esteja pronta em 2 anos. 2 anos para construir uma capital inteira do nada. Levantei-me e comecei a andar de um lado para outro, minha mente correndo para processar as implicações desta decisão insana. Uma nova capital significava novos templos, mas apenas para Aton.
significava uma nova burocracia, nova nobreza, uma nova ordem social construída inteiramente ao redor da obsessão religiosa de um homem. A mais, continuou Caimoisete, sua voz agora quase um gemido, os soldados já começaram a recrutar trabalhadores forçados, não apenas criminosos e prisioneiros de guerra, mas pessoas comuns, fazendeiros, artesãos, até mesmo alguns nobres menores que se opuseram publicamente às mudanças religiosas. Trabalho escravo, murmurei, sentindo náusea subir em minha garganta. Ele está usando o trabalho escravo para construir sua cidade sagrada. Pior ainda, disse Caimoisete. Ouvi rumores de que ele planeja destruir fisicamente os templos de Tebas, uma vez que a nova capital esteja completa. Não apenas selá-los ou abandoná-los, mas demoli-los pedra por pedra e usar os materiais para construir monumentos a Aton. Essa revelação me atingiu como um soco no estômago. O templo de Karnak, com suas colunas majestosas e hieróglifos sagrados, reduzido a entulho para alimentar a megalomania de um faraó herege. Era uma profanação tão extrema que mal conseguia conceber sua possibilidade. Preciso ver isso por mim mesmo, disse finalmente. Preciso ir até o local da construção e documentar o que está acontecendo lá. Caimoisete me olhou com horror. Amenhotep, isso seria suicídio. O local está fortemente guardado. Qualquer pessoa não autorizada encontrada na área é presa imediatamente. E você? Você é conhecido. Seu rosto é familiar para muitos dos guardas reais. Então irei disfarçado, respondi, uma determinação férrea se formando em meu peito, como um comerciante, talvez, ou um trabalhador comum. Preciso ver com meus próprios olhos o que este homem está fazendo ao nosso povo. 3 semanas depois, vestido com as roupas simples de um vendedor de grãos e com o rosto escurecido pelo sol e pela poeira, encontrei-me na margem do Nilo, olhando através do rio para o que um dia seria Akhetaton. O que vi me assombrou de maneiras que nunca imaginei possíveis. O local escolhido era uma planície árida, cercada por falésias de calcário, um lugar onde nenhuma cidade jamais deveria ter sido construída. Não havia fontes naturais de água além do rio, nenhuma vegetação, nenhuma das características geográficas que tornavam um local adequado para assentamento humano. Era como se Akhenaton tivesse deliberadamente escolhido o lugar mais inóspito possível, como se quisesse que sua cidade existisse em completo isolamento do mundo natural. Mas o que mais me perturbou foram os trabalhadores, milhares deles, movendo-se como formigas sob o sol implacável, carregando pedras enormes, cavando fundações, erguendo paredes com uma velocidade que só poderia ser alcançada através de trabalho forçado extremo. Vi homens desabando de exaustão e sendo arrastados para fora do caminho para que o trabalho pudesse continuar. Vi crianças carregando cestas de argila que eram quase tão pesadas quanto elas próprias. E supervisionando tudo isso estavam os soldados de Akhenaton, homens com chicotes e bastões, que não hesitavam em usar violência para manter o ritmo de trabalho. O ar estava cheio de gritos de dor, ordens gritadas e o som constante de pedra sendo cortada e movida. Consegui me aproximar o suficiente para ouvir algumas conversas entre os trabalhadores. O que ouvi me encheu de uma raiva fria que nunca havia sentido antes. Minha filha morreu na semana passada. Ouvi um homem idoso sussurrar para seu companheiro enquanto carregava uma viga de madeira. Febre. Não havia médicos, não havia remédios. Apenas trabalho, sempre trabalho. Pelo menos ela escapou deste inferno, respondeu o outro, sua voz carregada de amargura. Às vezes penso que os mortos são os sortudos. Mais tarde, escondido atrás de uma pilha de pedras, vi algo que me fez compreender a verdadeira natureza da obsessão de Akhenaton.
Um grupo de arquitetos reais estava discutindo os planos para o templo principal da cidade e pude ouvir fragmentos de sua conversa. O faraó quer que o templo seja orientado de forma que os primeiros raios do sol da manhã atinjam diretamente o altar principal, dizia um deles. Não deve haver teto, Aton deve poder olhar diretamente para baixo sobre seus adoradores. E as estátuas? Perguntou outro. Nenhuma estátua de Aton. O faraó foi muito claro sobre isso. Aton não pode ser representado em forma física, apenas o disco solar com raios estendendo-se para baixo, terminando em pequenas mãos que abençoam o faraó e a rainha. Isso confirmou algo que eu havia suspeitado por algum tempo. Akhenaton não estava apenas mudando a religião egípcia, estava criando uma religião inteiramente nova, uma na qual ele próprio era o único intermediário entre o Deus e o povo. Era uma forma de controle absoluto disfarçada de reforma espiritual. Quando retornei a Tebas 3 dias depois, carregava comigo não apenas as observações que havia feito, mas também algo mais precioso e perigoso, os nomes e histórias de algumas das vítimas do projeto de Akhenaton. Homens e mulheres que haviam sido arrancados de suas famílias, forçados a trabalhar até a morte para construir o sonho megalomaníaco de um faraó que havia perdido completamente o contato com a realidade. Naquela noite, à luz de velas tremeluzentes, escrevi o que seria um dos capítulos mais sombrios de meus registros secretos. Documentei não apenas os fatos da construção de Akhenaton, mas também o custo humano terrível que estava sendo pago para satisfazer a obsessão religiosa de um homem. E enquanto escrevia, não podia deixar de me perguntar onde tudo isso terminaria, até onde Akhenaton estava disposto a ir para impor sua visão distorcida de pureza religiosa, e quantas vidas mais seriam sacrificadas no altar de sua megalomania? As respostas a essas perguntas viriam mais cedo do que eu esperava e seriam ainda mais horríveis do que meus piores pesadelos haviam me permitido imaginar. Capítulo 4. A Cidade do Sol. No 7º ano do reinado de Akhenaton, a mudança forçada para Akhenaton finalmente aconteceu. Foi como assistir a um êxodo bíblico às avessas, não um povo fugindo da opressão, mas sendo arrastado para ela. Caravanas intermináveis de nobres, funcionários, artesãos e servos se estendiam pelo deserto com uma ferida sangrenta na areia dourada. Eu estava entre os forçados a fazer a jornada. Como ex-sumo sacerdote de Amon-Ra, minha presença era necessária na nova capital, não para servir aos deuses antigos, é claro, mas para ser um símbolo vivo da conversão ao atonismo. Akhenaton queria que todos vissem que até mesmo os mais devotos seguidores dos falsos deuses haviam abraçado sua nova verdade. A jornada levou 5 dias através do deserto escaldante. Caminhávamos durante as horas mais frescas da manhã e do final da tarde, descansando durante o calor sufocante do meio-dia, sob tendas improvisadas que ofereciam pouca proteção contra o sol implacável. Muitos dos mais velhos não sobreviveram à viagem. Seus corpos foram deixados para trás em sepulturas rasas marcadas apenas por pedras empilhadas. Quando finalmente avistamos Akhenaton no horizonte, o que vi me deixou simultaneamente impressionado e horrorizado. A cidade havia crescido com uma velocidade sobrenatural, suas paredes brancas brilhando contra o calcário amarelado das falésias circundantes, como dentes em uma caveira gigantesca. Era bela, não podia negar, mas era uma beleza fria e artificial, como a de um cadáver bem preservado.
O layout da cidade revelava imediatamente as obsessões de seu criador. Tudo estava orientado em direção ao grande templo de Aton no centro, que se erguia como uma ferida aberta no céu. Não havia teto, conforme eu havia ouvido nos planos, apenas paredes altas cercando um pátio enorme, onde o sol podia bater diretamente sobre os adoradores. Era como se Akhenaton quisesse que seu Deus pudesse observar cada movimento de seus súditos. Fui alojado em uma casa modesta no distrito dos funcionários menores, um edifício de tijolos de barro com janelas pequenas e teto baixo que se tornava um forno durante o dia. Meus vizinhos eram outros convertidos, ex-sacerdotes de vários deuses, escribas que haviam trabalhado nos templos fechados, artesãos que haviam criado ídolos para os deuses antigos. Todos nós éramos prisioneiros disfarçados de cidadãos. Na primeira manhã, em Akhetaton, fui convocado para participar do ritual matinal no grande templo. Era obrigatório para todos os residentes da cidade, uma demonstração diária de devoção a Aton, que servia mais como exercício de controle do que como verdadeira experiência espiritual. Caminhei pelas ruas largas e perfeitamente retas da cidade, notando como tudo parecia artificial e forçado. Não havia o crescimento orgânico que caracterizava cidades antigas como Tebas. Cada edifício havia sido planejado, cada rua medida, cada jardim projetado para servir à visão de um único homem. Era uma cidade sem alma, um cenário elaborado para a peça teatral da megalomania. O templo estava lotado quando cheguei. Milhares de pessoas se aglomeravam no pátio descoberto, suas faces viradas para o altar central, onde Akhenaton e Nefertiti logo apareceriam. O sol da manhã já estava forte, e pude ver gotas de suor formando-se nas testas dos adoradores forçados. Muitos balançavam ligeiramente, lutando contra o calor e a desidratação. Então ele apareceu, e o que vi me chocou profundamente. O homem que emergiu do palácio adjacente mal se parecia com o Amenhotep IV que eu havia conhecido. Akhenaton estava visivelmente mais magro, sua pele queimada pelo sol até adquirir uma cor quase dourada. Seus olhos, sempre intensos, agora brilhavam com uma luz febril que beirava a loucura. Ele se movia com movimentos espasmódicos, como se fosse controlado por cordas invisíveis. Nefertiti caminhava ao seu lado, mas a mudança nela era ainda mais perturbadora. A mulher que um dia havia sido considerada a mais bela do Egito agora parecia uma sombra de si mesma. Seu rosto, embora ainda bonito, havia adquirido uma qualidade de máscara, expressão fixa, olhos vazios, sorriso forçado que não alcançava seus olhos. Era como se sua personalidade tivesse sido completamente apagada. Akhenaton se posicionou diante do altar e ergueu os braços para o sol. Sua voz, quando começou a falar, ecoou através do pátio com uma intensidade que fez muitos dos presentes recuarem involuntariamente. Ó grande Aton! Gritou, sua voz quebrando com emoção. Tu que és o único Deus verdadeiro, tu que iluminas o mundo com tua luz pura e perfeita. Nós, teus servos humildes, nos reunimos nesta cidade sagrada que construímos para a tua glória. A multidão murmurou respostas ensaiadas, mas pude ouvir a falta de convicção em suas vozes. Estas eram pessoas que haviam sido forçadas a abandonar deuses que suas famílias adoravam há gerações, forçadas a fingir devoção a uma divindade que não compreendiam nem aceitavam verdadeiramente. Hoje, continuou Akhenaton, anuncio uma nova fase em nossa jornada espiritual. Os últimos vestígios da antiga corrupção devem ser eliminados. Por isso ordeno que todos os amuletos, talismãs e objetos sagrados dos falsos deuses sejam entregues às autoridades para destruição. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Muitas pessoas carregavam pequenos amuletos de proteção, pequenas figuras de Ísis
olhos de Horus, escaravelos sagrados que haviam sido transmitidos através de gerações. Estes objetos não eram apenas religiosos, mas também profundamente pessoais, conexões tangíveis com ancestrais e tradições familiares. Qualquer pessoa encontrada em posse de tais objetos após o pôr do sol será considerada culpada de heresia e enfrentará punição severa, continuou Akhenaton, seus olhos varrendo a multidão como um predador procurando presas. Soldados farão buscas casa por casa para garantir total conformidade com esta ordem. Ao meu lado, ouvi uma mulher idosa começar a chorar baixinho. Ela segurava discretamente algo em sua mão, provavelmente um amuleto de sua mãe ou avó. A ideia de ter que entregá-lo para a destruição estava claramente partindo seu coração. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais perturbador. Akhenaton começou a falar sobre visões que havia tido na noite anterior, descrições delirantes de conversas diretas com Aton que se tornavam cada vez mais bizarras e desconectadas da realidade. Aton me mostrou o futuro, declarou, sua voz subindo a um tom quase histérico. Vi um mundo purificado onde apenas sua luz brilha. Vi as outras nações da terra curvando-se diante de sua glória. Vi os inimigos do Egito fugindo em terror diante do poder de nosso Deus único. Mas enquanto ele falava sobre estas supostas visões de triunfo, eu sabia que a realidade era muito diferente. Através de meus contatos secretos, havia recebido notícias do mundo exterior. O Egito estava perdendo território para inimigos que aproveitavam a instabilidade interna. Aliados tradicionais estavam se afastando, confusos e alarmados pelas mudanças radicais na religião e política egípcias. Quando o ritual finalmente terminou, após quase 3 horas sob o sol escaldante, muitas pessoas estavam cambaleando de exaustão e desidratação. Vi pelo menos 5 pessoas desabarem e serem carregadas para fora por soldados que pareciam mais irritados do que preocupados. Naquela tarde, as buscas domiciliares começaram. Soldados marcharam pelas ruas em grupos de 4, entrando em cada casa e revistando cada canto em busca de objetos religiosos proibidos. O que encontraram foi levado para uma grande pira no centro da cidade, onde seria queimado ao pôr do sol em uma cerimônia de purificação. Eu havia escondido meus próprios objetos sagrados, alguns papiros antigos, um pequeno ídolo de Tote, algumas joias cerimoniais, em um compartimento secreto que havia construído sob o piso de minha casa, mas muitos outros não tiveram essa previsão ou oportunidade. Quando os soldados chegaram à minha porta, forcei-me a permanecer calmo. Eles revistaram cada cômodo metodicamente, movendo móveis, verificando atrás de cortinas, até mesmo sondando as paredes em busca de esconderijos. Por sorte, não descobriram meu compartimento secreto. Limpo, anunciou o líder do grupo finalmente. Este converteu-se verdadeiramente. Depois que se foram, sentei-me em minha casa vazia e silenciosa, contemplando a magnitude do que estava testemunhando. Akhenaton não estava apenas mudando a religião, estava tentando apagar completamente a identidade cultural do Egito e reconstruí-la à sua própria imagem. Era uma forma de lavagem cerebral em massa, disfarçada de reforma espiritual. Naquela noite, enquanto as chamas da pira de purificação iluminavam o céu noturno de Akhetaton com uma luz vermelha sinistra, escrevi em meus registros secretos sobre o primeiro dia completo na Cidade do Sol. Documentei não apenas os eventos, mas também as emoções, o medo palpável nas ruas, o desespero silencioso nos olhos das pessoas, a sensação crescente de que estávamos todos presos em um pesadelo do qual não havia escapatória. E enquanto escrevia, não podia deixar de me perguntar quanto tempo mais isso poderia continuar, quanto tempo antes que a pressão se tornasse insuportável.
Quanto tempo antes que alguém, qualquer pessoa, tivesse coragem suficiente para desafiar abertamente a tirania espiritual de Akhenaton? As respostas viriam mais cedo do que eu esperava e de uma fonte que nunca havia imaginado possível. Capítulo 5. A Rainha das Sombras. Foi no 10º ano do reinado de Akhenaton que Nefertiti desapareceu. Não fisicamente. Ela ainda aparecia nos rituais diários, ainda caminhava ao lado do faraó nas cerimônias públicas, ainda sorria seu sorriso de máscara para as multidões forçadas. Mas algo fundamental havia mudado nela, algo que apenas aqueles que a conheciam bem poderiam perceber. A primeira pista veio através de Merier, o sumo sacerdote de Aton, que havia substituído todos nós, sacerdotes dos deuses antigos. Ele apareceu em minha porta numa noite de tempestade de areia, quando o vento uivava através das ruas de Akhetaton como almas penadas, e a areia fina penetrava através de cada fresta e abertura. Amenhotep, disse ele, sua voz tremendo não apenas de frio, mas de algo mais profundo, medo genuíno. Preciso falar com você sobre coisas que não posso discutir com mais ninguém. Merih era um homem que eu havia conhecido por anos antes da Revolução Religiosa. Ele havia sido um sacerdote menor de Petá, em Mênfis, um homem ambicioso, mas não necessariamente mal intencionado. Quando Akhenaton começou sua reforma, Mary foi um dos primeiros a se converter publicamente, ganhando assim uma posição de poder na nova hierarquia. Mas agora, olhando para seu rosto pálido e olhos assombrados, percebi que ele havia pagado um preço terrível por sua ambição. Entre, disse, puxando-o para dentro e fechando rapidamente a porta, mas saiba que qualquer coisa que disser aqui pode nos custar a vida a ambos. Ele assentiu gravemente e se sentou pesadamente numa cadeira, suas mãos tremendo enquanto tentava organizar seus pensamentos. É sobre a rainha, disse finalmente, Nefertiti. Algo terrível está acontecendo com ela e eu não sei mais o que fazer. Fale, encorajei, embora uma parte de mim temesse o que estava prestes a ouvir. Ela vem me procurando secretamente, sussurrou Merrey, olhando nervosamente para as janelas, como se esperasse ver espiões espiando. Nas últimas semanas, ela tem aparecido em meus aposentos privados no templo, sempre tarde da noite, sempre sozinha. E as coisas que ela diz. Ele parou, engolindo em seco antes de continuar. Ela me pergunta sobre os deuses antigos, quer saber sobre rituais de proteção, sobre como apaziguar espíritos irritados, sobre como desfazer maldições. Senti meu sangue gelar. Se Nefertiti estava fazendo tais perguntas, significava que ela havia chegado à mesma conclusão que muitos de nós, que a revolução religiosa de Akhenaton havia atraído a ira dos deuses e que consequências terríveis estavam se aproximando. E o que você lhe disse? Perguntei. No início, tentei dissuadi-la. Falei sobre a glória de Aton, sobre como os deuses antigos eram apenas superstições, mas ela me olhou com tais olhos, Amenhotep, olhos cheios de desespero e terror. E então ela me contou coisas. Que coisas? Merri se inclinou para a frente, sua voz caindo para um sussurro quase inaudível. Ela disse que Akhenaton não dorme mais, que ele passa as noites inteiras caminhando pelos corredores do palácio, conversando com vozes que só ele pode ouvir. Disse que ele tem visões cada vez mais violentas, que fala sobre purificar o mundo através do fogo e da espada, e que ele hesitou, claramente lutando para encontrar coragem para continuar, e que ele começou a falar sobre sacrifícios humanos, sobre como Aton exige sangue para completar a purificação do Egito. As palavras me atingiram como um raio,
Sacrifícios humanos eram uma prática que o Egito havia abandonado há mais de 1000 anos, considerada bárbara e primitiva. Se Akhenaton estava realmente considerando reviver tal prática. Há mais, continuou Meher, sua voz agora quase um gemido. Ela me disse que ele escolheu as primeiras vítimas, sacerdotes dos deuses antigos que se recusaram a se converter publicamente. Ele planeja executá-los durante o próximo festival de Aton como uma demonstração do poder de seu Deus. Senti náusea subir em minha garganta. Conhecia muitos dos sacerdotes que haviam se recusado a renunciar publicamente às suas crenças. Eram homens bons, devotos, que haviam escolhido a integridade sobre a segurança pessoal e agora seriam mortos para satisfazer a megalomania crescente de um faraó insano. E Nefertiti. Consegui perguntar: o que ela pretende fazer com essa informação? Ela quer que eu a ajude a realizar um ritual secreto, disse Meher, suas mãos agora tremendo violentamente. Um ritual para invocar a proteção de Ísis e Osíris, para tentar conter a loucura de seu marido antes que seja tarde demais. A ironia da situação não passou despercebida. A rainha do Egito, esposa do faraó que havia banido todos os deuses exceto Aton, estava secretamente tentando invocar exatamente aquelas divindades que seu marido considerava abominações. Isso é extremamente perigoso, disse finalmente, se Akhenaton descobrir. Eu sei, interrompeu Meher, mas ela está desesperada. Diz que prefere morrer tentando salvar o Egito do que viver vendo-o ser destruído pela loucura de seu marido. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O som do vento e da areia, batendo contra as janelas, preenchendo o espaço entre nós. Finalmente, tomei uma decisão que mudaria o curso dos eventos que se seguiriam. Diga à rainha que a encontrarei, disse, mas não aqui, e não em seus aposentos. Há um lugar onde podemos nos encontrar sem ser observados. 3 noites depois, encontrei-me com Nefertiti nas ruínas de um pequeno templo de Thoth, que havia sido parcialmente demolido durante os primeiros anos da Revolução Religiosa. O local ficava nos arredores de Akhetaton, escondido entre rochas e arbustos espinhosos que ofereciam cobertura natural. Quando ela chegou, coberta por um manto escuro que escondia suas características distintivas. Mal a reconheci. A mulher que havia sido celebrada como a mais bela do Egito agora parecia ter envelhecido décadas em poucos anos. Seu rosto estava magro e pálido, seus olhos fundos e cercados por círculos escuros. Amenhotep, disse ela, sua voz rouca de emoção contida. Obrigada por vir. Eu não sabia mais a quem recorrer. Majestade, respondi, fazendo uma reverência respeitosa. Meher me contou sobre sua preocupação com o faraó. Ela riu amargamente. Preocupação é uma palavra muito suave para o que sinto. Meu marido enlouqueceu completamente, Amenhotep. Ele não é mais humano, é algo monstruoso disfarçado de homem sagrado. Ela se aproximou de mim e pude ver lágrimas brilhando em seus olhos. Ontem à noite, ele me mostrou os planos para as execuções, desenhos detalhados de como os sacerdotes serão mortos, de como seus corpos serão queimados como oferendas a Aton. E enquanto me mostrava isso, ele sorria, Amenhotep. Sorria como uma criança mostrando um brinquedo novo. Quando isso acontecerá? Perguntei, embora temesse a resposta. Na próxima lua nova, em 5 dias. Ele quer que seja durante a escuridão total, para que apenas a luz de Aton, representada por tochas e fogueiras, ilumine a cerimônia. 5 dias. 5 dias para tentar impedir
um massacre que mancharia para sempre a história do Egito. "O que você quer que eu faça?" perguntei. "Ajude-me a realizar o ritual", disse ela urgentemente. "Invoque os deuses antigos, peça sua intervenção. Talvez ainda haja tempo para salvar aqueles homens inocentes e restaurar a sanidade ao meu marido." Olhei para ela por um longo momento, pesando os riscos contra a necessidade desesperada de ação. Se fôssemos descobertos, ambos enfrentaríamos uma morte horrível. Mas se não fizéssemos nada, homens inocentes morreriam e a loucura de Akhenaton continuaria a se espalhar como uma praga através do reino. "Farei como pede, majestade", disse finalmente. "Mas devemos ser extremamente cuidadosos. Um erro, uma única testemunha, e tudo estará perdido." Naquela noite, nas ruínas silenciosas do templo abandonado, a rainha do Egito e um ex-sumo sacerdote de Amon-Ra realizaram um dos rituais mais perigosos e desesperados da história egípcia. Invocamos os deuses antigos, pedimos sua proteção e intervenção, oferecemos nossas próprias vidas em troca da salvação do reino. Mas enquanto realizávamos o ritual, nenhum de nós sabia que já era tarde demais. As forças que Akhenaton havia desencadeado eram muito poderosas para serem contidas por orações desesperadas e rituais secretos. A tempestade que se aproximava era muito maior do que qualquer um de nós havia imaginado. Capítulo 6. O silêncio dos deuses. A lua nova chegou como uma ferida negra no céu, trazendo consigo a noite mais sombria que Aquetaton já havia testemunhado. Não havia estrelas visíveis através da névoa de areia que pairava sobre a cidade. E o silêncio era tão profundo que parecia que o próprio mundo estava prendendo a respiração. Eu estava em minha casa fingindo dormir, quando ouvi os primeiros sons. Passos pesados nas ruas de pedra, o tinir de armaduras, vozes baixas dando ordens. Os soldados de Akhenaton estavam se movendo através da cidade, coletando suas vítimas designadas para o ritual macabro que estava prestes a acontecer. Levantei-me silenciosamente e me aproximei da janela, espiando através de uma fresta nas cortinas. O que vi me encheu de horror e raiva. Grupos de soldados marchavam pelas ruas, arrastando homens em correntes, sacerdotes que eu conhecia, homens que haviam dedicado suas vidas ao serviço dos deuses e do povo egípcio. Reconheci Quete, o antigo sumo sacerdote de Pitá, um homem de 70 anos que mal conseguia caminhar sem auxílio. Vi Senebe, jovem sacerdote de Ísis, que havia se recusado a renunciar publicamente à sua deusa, e Amenemheb, veterano servidor de Tot, cujo único crime havia sido manter secretamente alguns papiros sagrados. Todos eles estavam sendo levados para o grande templo de Aton, onde Akhenaton os aguardava com sua loucura homicida disfarçada de devoção religiosa. Não pude ficar parado. Contra todo o bom senso, contra todas as precauções que havia tomado para manter minha identidade secreta, vesti um manto escuro e saí para as ruas. Precisava testemunhar o que estava prestes a acontecer, documentar a atrocidade para que a história pudesse julgar adequadamente este momento terrível. As ruas de Aquetaton estavam desertas, exceto pelos soldados e suas vítimas. Mantive-me nas sombras, movendo-me de beco em beco, de pilar em pilar, até chegar aos arredores do grande templo. O que vi lá me fez questionar se ainda estava no mundo dos vivos ou se havia descido ao submundo. O pátio do templo havia sido transformado em um cenário de pesadelo. Dezenas de tochas ardiam em círculos concêntricos, criando um padrão hipnótico de luz e sombra que fazia tudo parecer irreal e demoníaco. No centro, um altar de pedra havia sido erguido, não um altar simples usado para oferendas de incenso e flores, mas uma estrutura massiva e sinistra com canais esculpidos para drenar sangue.
Akhenaton estava de pé diante do altar, vestindo uma túnica branca que brilhava fantasmagoricamente à luz das tochas. Seus braços estavam estendidos para o céu negro, e sua voz ecoava através do pátio em uma cantilena que não se parecia com nenhuma oração egípcia que eu jamais havia ouvido. Ó grande Atom, gritava, sua voz quebrando com fervor fanático. Aceita estes sacrifícios que oferecemos em tua honra, que o sangue dos infiéis purifique esta terra sagrada, que suas mortes sirvam como aviso para todos aqueles que ousam questionar tua supremacia. Os prisioneiros estavam ajoelhados em uma fileira diante do altar, suas mãos amarradas atrás das costas, suas bocas amordaçadas para impedir que gritassem ou pronunciassem orações a seus próprios deuses. Seus olhos, porém, falavam volumes. Alguns mostravam terror, outros desafio, mas todos revelavam uma dignidade que contrastava drasticamente com a loucura de seu torturador. Nefertiti estava presente, mas posicionada longe do altar, quase nas sombras. Mesmo à distância pude ver que ela estava tremendo, não de frio, mas de horror e desespero. Nosso ritual secreto havia falhado. Os deuses antigos não haviam respondido a nossos apelos, ou talvez já fosse tarde demais para qualquer intervenção divina. Akhenaton se aproximou do primeiro prisioneiro, o velho Queti. O faraó segurava uma adaga cerimonial com cabo de ouro, a lâmina brilhando sinistramente à luz das tochas. Seus olhos tinham a qualidade vítrea de alguém completamente desconectado da realidade. Tu que serviste aos falsos deuses, disse Akhenaton, sua voz agora baixa, mas carregada de ódio frio, tua morte servirá para demonstrar o poder do único Deus verdadeiro. Foi então que aconteceu algo que nenhum de nós esperava. Queti, apesar de sua idade avançada e fraqueza física, conseguiu se libertar parcialmente de suas amarras e arrancou a mordaça de sua boca. Sua voz, embora rouca, ecoou claramente através do pátio silencioso. Que os deuses verdadeiros do Egito te amaldiçoem, herege, gritou com toda a força que conseguiu reunir. Que Amon-Ra te queime com o fogo da justiça, que Ísis te negue o conforto, que Osíris te barra a entrada no mundo dos mortos. Tu destruíste nossa terra sagrada, mas não destruirás nossa fé. O efeito de suas palavras foi elétrico. Os outros prisioneiros, inspirados pela coragem de Queti, começaram a lutar contra suas amarras e mordaças. Um por um, conseguiram se libertar o suficiente para adicionar suas próprias vozes ao coro de desafio. Amon-Ra vive, gritou Seneb. Ísis protege seus filhos, adicionou Amenemheb. Os deuses verdadeiros nunca morrerão, clamaram todos juntos. Akhenaton recuou como se tivesse sido fisicamente atingido. Seu rosto, já pálido, tornou-se completamente branco e suas mãos começaram a tremer violentamente. A adaga caiu de seus dedos, tilintando no chão de pedra. Silêncio! Gritou, sua voz quebrando em pânico. Silêncio! Vocês não podem. Atom não permitirá. Os falsos deuses estão mortos, mortos. Mas algo havia mudado na atmosfera do templo. O ar que antes parecia pesado e opressivo agora vibrava com uma energia diferente. As chamas das tochas começaram a tremeluzir e dançar de maneira estranha, como se fossem agitadas por ventos que ninguém mais podia sentir. E então aconteceu algo que testemunhei com meus próprios olhos, mas que ainda hoje luto para compreender completamente. Uma das tochas se apagou subitamente, sem razão aparente. Depois outra e outra, uma por uma. As chamas que iluminavam o ritual macabro começaram a se extinguir, mergulhando o templo em escuridão crescente.
Akhenaton olhou ao redor em pânico crescente, sua respiração se tornando rápida e superficial. Reacendam as tochas. Gritou para os soldados. Imediatamente, Aton deve ter luz, deve ter luz. Mas quando os soldados tentaram reacender as tochas, as chamas se recusavam a pegar. Era como se uma força invisível estivesse impedindo que o fogo queimasse. O pânico se espalhou entre os presentes, soldados e funcionários sussurrando orações nervosas e fazendo gestos protetivos que haviam aprendido na infância. Na escuridão crescente, ouvi a voz de Keti mais uma vez, agora carregada de uma autoridade que transcendia sua situação desesperadora. Vês, herege? Os deuses verdadeiros ainda têm poder. Tua loucura não pode extinguir 3.000 anos de fé. Mata-nos se quiseres, mas saibas que nossa morte apenas fortalecerá a maldição que paira sobre ti. Akhenaton estava agora claramente em pânico total. Ele corria de um lado para outro, tentando desesperadamente reacender as tochas com suas próprias mãos, queimando-se no processo e gritando incoerentemente sobre traição e conspiração. Foi então que Nefertiti se moveu. Emergindo das sombras onde havia estado observando, ela caminhou lentamente até o centro do pátio. Sua voz, quando falou, cortou através do caos como uma lâmina. Chega, disse simplesmente. Mas com tal autoridade que até mesmo Akhenaton parou seus movimentos frenéticos. Isto termina agora. Nefertiti, disse Akhenaton, sua voz agora pequena e confusa como a de uma criança perdida. O quê? O que está acontecendo? Por que Aton não responde? Por que as luzes se apagam? Por quê? Respondeu ela. Sua voz carregada de uma tristeza profunda, mas também de uma determinação inabalável. Tu perdeste completamente a razão, e os deuses, todos os deuses, incluindo teu Aton, se afastaram de um homem que confundiu fanatismo com fé. Naquela noite, nas trevas do templo de Aton, testemunhei o começo do fim do reinado de Akhenaton. Os prisioneiros foram libertados, não por misericórdia, mas porque o próprio faraó havia entrado em colapso mental completo, balbuciando incoerentemente sobre traição divina e abandono celestial. Quando finalmente consegui retornar à minha casa, horas antes do amanhecer, escrevi em meus registros secretos sobre a noite em que os deuses antigos e novos se silenciaram diante da loucura humana. Mas também documentei algo mais. O primeiro sinal de que a tirania espiritual de Akhenaton estava finalmente começando a desmoronar. A tempestade que havia atormentado o Egito por mais de uma década estava finalmente perdendo força, mas as cicatrizes que deixaria para trás durariam muito mais tempo do que qualquer um de nós poderia imaginar. Que momento incrível! O que você achou dessa reviravolta? Comente sua teoria sobre o que vai acontecer a seguir. Estamos chegando ao clímax da história. Capítulo 7. A conspiração cresce. Nos meses que se seguiram à noite do ritual fracassado, Akhetaton se transformou em uma cidade fantasma habitada por vivos. Akhenaton havia se retirado quase completamente da vida pública, aparecendo apenas ocasionalmente para rituais matinais que se tornavam cada vez mais bizarros e incoerentes. Nefertiti, por sua vez, havia assumido discretamente muitas das funções administrativas do reino. Foi durante este período de incerteza que recebi uma visita que mudaria tudo. Era uma tarde sufocante quando Horem-Heb, general do exército egípcio e um dos poucos comandantes que ainda mantinha alguma lealdade ao trono, apareceu em minha porta disfarçado de comerciante comum. Horem-Heb era um homem que eu conhecia apenas de reputação, um soldado veterano que havia servido sob Amenhotep III e que havia observado com um crescente alarme as mudanças radicais implementadas por seu sucessor.
Sua presença em minha casa só poderia significar uma coisa: a situação havia se tornado tão desesperadora que até mesmo os militares estavam considerando ação direta. Amenhotep, disse ele depois que nos certificamos de que não havia espiões por perto, preciso falar com você sobre o futuro do Egito e sobre como podemos salvá-lo antes que seja completamente destruído. Suas palavras foram diretas ao ponto, sem rodeios diplomáticos. Era evidente que ele havia chegado a conclusões que muitos de nós havíamos evitado enfrentar diretamente. Fale, disse, embora meu coração já estivesse acelerando com a antecipação do que estava prestes a ouvir. Akhenaton deve ser removido do poder, disse Horemheb, sem hesitação. Não apenas afastado ou exilado, mas completamente eliminado. Sua loucura representa uma ameaça existencial ao reino. Cada dia que permanece no trono é outro dia em que o Egito se aproxima do colapso total. Embora eu tivesse suspeitado que tal conversa eventualmente aconteceria, ouvir as palavras pronunciadas em voz alta ainda me chocou. Estávamos falando sobre regicídio, o assassinato de um faraó, um ato que violava as leis mais sagradas da civilização egípcia. General, disse cuidadosamente, o que sugere é extremamente perigoso, se fôssemos descobertos. Se não fizermos nada, interrompeu ele, não haverá Egito para nos descobrir. Você viu os relatórios que chegam das fronteiras? Nossos inimigos estão avançando em todas as direções. Núbia se rebelou. Os hititas tomaram várias de nossas cidades na Síria. Nossos aliados tradicionais nos abandonaram, confusos e alarmados pelas mudanças religiosas. Ele se levantou e começou a andar de um lado para outro, sua frustração claramente visível. E internamente, o povo está à beira da revolta. As colheitas têm sido ruins. Alguns dizem que é uma maldição dos deuses ofendidos. A economia está em colapso porque Akhenaton gastou fortunas construindo esta cidade no deserto, enquanto negligenciava completamente a infraestrutura do resto do reino. Suas palavras confirmaram meus piores temores. Durante meus anos de isolamento forçado em Akhetaton, havia perdido contato com muitos dos desenvolvimentos no mundo exterior. Saber que a situação era ainda pior do que eu imaginara me encheu de desespero. E qual seria o plano? Perguntei, embora uma parte de mim temesse a resposta. Temos apoio, disse Horemheb, baixando a voz. Mais apoio do que você poderia imaginar. Vários generais, muitos dos nobres que foram forçados a se mudar para cá, até mesmo alguns dos funcionários mais próximos de Akhenaton. Todos chegaram à mesma conclusão: ele deve ser removido. E Nefertiti, Horemheb, hesitou por um momento antes de responder. A rainha é uma questão complicada. Ela claramente se opõe às políticas de seu marido, mas ainda não sabemos se estaria disposta a apoiar ativamente sua remoção. Alguns de nossos associados acreditam que ela poderia ser uma aliada valiosa. Outros temem que sua lealdade matrimonial possa superar suas preocupações políticas. Pensei na mulher desesperada que havia encontrado nas ruínas do templo de Thoth, na rainha que havia arriscado tudo para tentar salvar homens inocentes da loucura de seu marido. Minha intuição me dizia que ela seria mais do que uma aliada, seria uma participante ativa. Deixe-me falar com ela, disse finalmente. Se alguém pode avaliar suas verdadeiras intenções, sou eu. Horemheb assentiu gravemente. Faça isso, mas seja extremamente cuidadoso. Se Akhenaton descobrir que estamos organizando uma conspiração contra ele, todos nós enfrentaremos uma morte muito lenta e dolorosa. 3 dias depois, consegui organizar outro encontro secreto com Nefertiti.
Desta vez nos encontramos em uma câmara subterrânea sob o palácio, um local que ela conhecia e que oferecia proteção total contra espiões. Quando lhe contei sobre a conversa com Horemheb e sobre a conspiração que estava se formando, sua reação foi imediata e surpreendente. Finalmente, disse ela, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e determinação. Finalmente alguém teve coragem de dizer o que todos estávamos pensando. Então você apoiaria tal ação? Apoiaria? Ela riu amargamente. Amenhotep, eu tenho planejado isso há meses. A única razão pela qual ainda não agi foi porque precisava ter certeza de que haveria apoio suficiente para garantir uma transição suave de poder. Suas palavras me chocaram. A ideia de que a própria rainha havia estado planejando a remoção de seu marido era algo que eu não havia considerado completamente. A mais, continuou ela, tenho informações que Horemheb e os outros precisam saber. Akhenaton está planejando algo terrível, algo que tornará tudo o que ele fez até agora parecer brincadeira de criança. O que? Ele quer declarar guerra aos deuses de todas as outras nações, disse ela, sua voz tremendo de horror. Não apenas do Egito, mas de todos os povos vizinhos? Ele acredita que Atom o escolheu para purificar o mundo inteiro, para forçar toda a humanidade a adorar apenas seu Deus solitário. A magnitude desta revelação me deixou temporariamente sem palavras. Se Akhenaton realmente tentasse implementar tal plano, isso significaria guerra com praticamente todas as nações conhecidas. Seria o fim não apenas do Egito, mas de toda a civilização na região do Mediterrâneo Oriental. Quando? Consegui perguntar. Ele planeja anunciar isso no próximo festival de Atom, em 2 semanas. Depois disso, começará a mobilizar o exército para campanhas que durarão décadas, ou até que não reste nada do Egito para mobilizar. 2 semanas. Tínhamos apenas 2 semanas para organizar e executar um golpe que salvaria não apenas o Egito, mas possivelmente toda a região de uma guerra religiosa apocalíptica. Há um problema adicional, disse Nefertiti. Akhenaton começou a suspeitar de traição. Ele aumentou sua guarda pessoal e raramente sai de seus aposentos privados. Qualquer tentativa de alcançá-lo será extremamente difícil. Mas não impossível? Ela sorriu, o primeiro sorriso genuíno que eu havia visto em seu rosto em anos. Não impossível, especialmente se a pessoa que tenta alcançá-lo for alguém em quem ele ainda confia, alguém como sua esposa. Naquela noite, saí da reunião secreta com Nefertiti carregando informações que mudariam o curso da história egípcia. A conspiração não era mais apenas uma possibilidade distante, era uma necessidade urgente que deveria ser executada em questão de dias. Quando me encontrei novamente com Horemheb no dia seguinte e compartilhei o que havia aprendido, vi seu rosto endurecer com determinação férrea. Então, está decidido, disse ele. Akhenaton morrerá antes que possa implementar seus planos insanos. O Egito será salvo, mesmo que isso signifique que devemos manchar nossas mãos com sangue real. E assim, nas sombras de Akhetaton, uma conspiração que incluía generais, nobres, sacerdotes e até mesmo a própria rainha do Egito começou a tomar forma. O destino de uma civilização inteira dependeria do sucesso ou fracasso de nosso plano desesperado. A tempestade que havia atormentado o Egito por mais de uma década estava prestes a encontrar seu fim de uma forma ou de outra. Capítulo 8. A queda do herege. A noite escolhida para o fim de Akhenaton chegou como uma sombra silenciosa sobre Akhetaton. Era a véspera do festival, onde ele planejava anunciar sua guerra santa contra os deuses do mundo, e a cidade inteira vibrava com uma tensão quase palpável. Nas ruas,
Soldados leais à conspiração se posicionavam discretamente, enquanto nos palácios nobres nervosos fingiam normalidade, enquanto seus corações batiam como tambores de guerra. Eu estava em minha casa, supostamente dormindo, mas na realidade aguardando o sinal que indicaria que nossa operação havia começado. Meu papel era relativamente menor: documentar os eventos e ajudar a coordenar as comunicações entre os vários grupos de conspiradores. Mas mesmo essa responsabilidade limitada me deixava com os nervos em frangalhos. O sinal veio à meia-noite. Uma tocha acesa brevemente na janela de uma casa específica, visível de minha própria janela. Nefertiti havia conseguido drogar a bebida noturna de Akhenaton com uma poção que o deixaria sonolento e confuso, facilitando nossa tarefa. Era hora de agir. Vesti roupas escuras e saí para as ruas desertas de Akhetaton. A lua estava oculta por nuvens, proporcionando a escuridão que precisávamos. Caminhei pelas ruas familiares, mas tudo parecia diferente naquela noite. Mais sinistro, mais carregado de presságios sombrios. Meu destino era uma casa segura, próxima ao palácio, onde Horemheb e os outros líderes da conspiração estavam coordenando a operação. Quando cheguei, encontrei o general cercado por mapas e planos, seu rosto tenso, mas determinado. Amenhotep, disse ele quando me viu. Perfeito timing. Acabamos de receber confirmação de que Nefertiti conseguiu administrar a droga. Akhenaton está em seus aposentos, semiconsciente e vulnerável, e os guardas. A maioria foi substituída por homens leais à nossa causa. Os poucos que permanecem fiéis a Akhenaton serão neutralizados quando necessário. Horemheb se virou para um mapa detalhado do palácio espalhado sobre a mesa. Nefertiti nos dará acesso através da entrada privada dos aposentos reais. Uma vez lá dentro, será rápido. Akhenaton morrerá em seu sono, aparentemente de causas naturais. Pela manhã, anunciaremos que o faraó faleceu durante a noite e que Nefertiti assumirá como regente até que um sucessor adequado possa ser escolhido. O plano era simples, mas sua execução seria extremamente perigosa. Se algo desse errado, se fôssemos descobertos, todos enfrentaríamos uma morte horrível por traição. Quando começamos? Perguntei. Agora, respondeu Horemheb, dobrando o mapa, que os deuses, todos eles, nos protejam esta noite. Caminhamos em silêncio através das ruas até o palácio, um grupo pequeno mas determinado de homens que carregavam o destino do Egito em suas mãos. O palácio se erguia diante de nós como uma montanha de pedra branca, suas janelas escuras como olhos cegos observando nossa aproximação. Nefertiti nos esperava na entrada lateral, vestida com roupas simples e escuras, que a faziam parecer mais uma serva do que uma rainha. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com determinação férrea. Está feito, sussurrou quando nos aproximamos. Ele bebeu tudo. Está consciente, mas confuso e fraco. Os guardas de sua câmara foram dispensados, disse a eles que queria privacidade para meditar sobre o discurso de amanhã. Horemheb assentiu gravemente. Então vamos terminar isso. Seguimos Nefertiti, através de corredores familiares que agora pareciam estranhos e ameaçadores na escuridão. Nossos passos eram abafados por tapetes grossos e o único som era nossa respiração controlada e o bater distante de nossos corações. Quando chegamos à porta dos aposentos reais, Nefertiti parou e se virou para nós. Deixem-me entrar primeiro, disse baixinho. Se ele estiver mais alerta do que esperamos, minha presença não o alarmará. Ela abriu a porta lentamente e desapareceu no interior escuro. Ficamos esperando no corredor, cada segundo parecendo uma eternidade. Então ouvimos sua voz chamando suavemente. Venham, está seguro. Entramos nos aposentos reais
e o que vimos me marcou para o resto da vida. Akhenaton estava sentado em sua cama, apoiado contra almofadas, seus olhos vidrados e sua respiração lenta e laboriosa. O homem que havia aterrorizado o Egito por mais de uma década agora parecia, pequeno e patético, uma sombra do tirano que havia sido. Quando nos viu entrar, ele tentou falar, mas suas palavras saíram arrastadas e incoerentes. Nefertiti. Quem são? Por quê? Horemheb se aproximou da cama. Uma adaga pequena, mas letal em sua mão. Seu rosto estava sombrio, mas determinado. Akhenaton, disse ele, sua voz baixa, mas clara. Seu reinado de terror termina esta noite. O Egito será livre de sua loucura. Os olhos de Akhenaton se focalizaram brevemente, e por um momento vi um lampejo do homem que ele havia sido antes da obsessão religiosa consumir sua sanidade. Aton, murmurou ele, Aton me protegerá. Ele não permitirá que os infiéis. Aton não está aqui, disse Nefertiti, sua voz carregada de uma tristeza profunda. Nenhum Deus está aqui. Você está sozinho, como sempre esteve. Foi então que aconteceu algo inesperado. Akhenaton começou a chorar, não lágrimas de medo, mas de uma compreensão súbita e terrível. Por um breve momento, a névoa da loucura se dissipou de seus olhos e ele viu claramente o que havia se tornado e o que havia feito. O que eu fiz? Sussurrou sua voz quebrando. Ó deuses, o que eu fiz ao meu povo, ao meu reino, a mim mesmo? Naquele momento senti uma pontada de pena pelo homem que havia sido meu inimigo por tantos anos. Ele não era apenas um tirano, era também uma vítima de sua própria obsessão, um homem que havia perdido a si mesmo na busca por uma verdade divina que talvez nunca tivesse existido. Mas a pena não mudou o que precisava ser feito. Horemheb levantou a adaga e por um momento o tempo pareceu parar. Então, com um movimento rápido e preciso, ele completou a tarefa que havíamos vindo realizar. Akhenaton morreu silenciosamente, suas últimas palavras sendo uma oração sussurrada a deuses que ele havia passado anos tentando destruir. Quando tudo acabou, ficamos em silêncio por alguns momentos, contemplando a magnitude do que havíamos feito. Está terminado, disse Horemheb finalmente. O pesadelo acabou. Nefertiti se aproximou do corpo de seu marido e fechou gentilmente seus olhos. Quando se virou para nós, havia lágrimas em seu rosto, mas também alívio. Agora devemos trabalhar rapidamente, disse ela. Pela manhã, o mundo deve acreditar que ele morreu de causas naturais. E então começamos a longa tarefa de reparar o dano que ele causou. Saímos do palácio, da mesma forma silenciosa como havíamos entrado, mas carregando conosco o peso de ter mudado o curso da história. Nas ruas de Akhetaton, nada parecia diferente, mas sabíamos que quando o sol nascesse, um novo capítulo na história do Egito começaria. Naquela noite escrevi em meus registros secretos sobre o fim do faraó herege. Documentei não apenas os fatos de sua morte, mas também a complexidade moral de nossos atos. Havíamos salvado o Egito, mas a que custo? Havíamos preservado nossa civilização, mas manchado nossas almas no processo? Essas eram perguntas que me assombrariam pelo resto de minha vida. Mas uma coisa eu sabia com certeza: o reinado de terror de Akhenaton havia finalmente chegado ao fim. O que viria a seguir seria igualmente desafiador, mas pelo menos agora havia esperança de que o Egito pudesse se curar das feridas que haviam sido infligidas em sua alma coletiva. Capítulo 9. O apagar da memória. O amanhecer após a morte de Akhenaton trouxe consigo uma transformação que parecia quase mágica em sua rapidez. Quando os primeiros raios de sol tocaram as paredes brancas de Akhetaton, a notícia da morte do faraó já havia se espalhado por toda a cidade.
Mas, ao contrário do que muitos esperavam, não houve lamentos ou demonstrações públicas de luto. Em vez disso, havia um silêncio pesado, carregado de alívio reprimido e expectativa ansiosa. Nefertiti assumiu o controle imediatamente, demonstrando uma autoridade e competência que haviam permanecido ocultas durante os anos de dominação de seu marido. Sua primeira ação foi convocar uma reunião de emergência com todos os funcionários importantes do governo. Uma reunião que mudaria fundamentalmente a direção do reino egípcio. Eu estava presente nesta reunião não como participante ativo, mas como observador e cronista. A sala estava repleta de rostos familiares, nobres, generais, administradores, todos mostrando uma mistura de nervosismo e esperança. Muitos deles haviam sido forçados a participar da revolução religiosa de Akenaton contra sua vontade e agora finalmente vislumbravam uma oportunidade de escape. Nefertiti entrou na sala vestindo as insígnias reais completas, sua presença comandando respeito imediato. Quando ela falou, sua voz ecoou com uma autoridade que havia estado ausente por anos das decisões governamentais. Meu marido morreu durante a noite, anunciou, suas palavras claras e diretas. Os médicos determinaram que foi uma febre súbita, talvez uma punição dos deuses por seus excessos. Como sua rainha e viúva, assumo a regência até que um sucessor adequado possa ser escolhido e coroado. Murmúrios percorreram a sala, mas ninguém questionou sua autoridade ou a explicação oficial para a morte de Akhenaton. Todos compreendiam que era melhor não fazer perguntas cujas respostas poderiam ser perigosas. Minha primeira decisão como regente, continuou Nefertiti, é reverter as políticas religiosas que causaram tanto sofrimento ao nosso povo. Os templos dos deuses antigos serão reabertos. Os sacerdotes que foram forçados ao exílio ou ao silêncio serão restaurados às suas posições, e o culto exclusivo a Aton terminará. O alívio na sala foi palpável. Vários homens começaram a chorar abertamente, não de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que não podiam controlar-se-la. Após mais de uma década de opressão religiosa, a liberdade finalmente estava ao alcance. No entanto, disse Nefertiti, sua voz assumindo um tom mais sombrio, uma questão mais delicada que deve ser abordada. Esta cidade, Akhetaton, e tudo o que ela representa deve ser esquecida. Horemheb, que estava sentado próximo à mesa principal, se levantou para falar. Majestade, o que exatamente está propondo? Estou propondo, respondeu ela, que Akhetaton seja abandonada completamente, que todos retornem a Tebas e Mênfis. Que esta cidade seja deixada para as areias do deserto consumirem, e que o nome de Akhenaton seja apagado de todos os registros oficiais. O silêncio que se seguiu foi profundo. O que ela estava sugerindo era sem precedentes na história egípcia, a eliminação deliberada e sistemática de um faraó dos registros históricos. Era como se ela estivesse propondo fazer Akhenaton nunca ter existido. Os danos causados por suas políticas foram muito profundos, continuou Nefertiti, percebendo a hesitação na sala. O povo precisa curar, e não pode curar enquanto for constantemente lembrado do período mais sombrio de nossa história. Melhor que seja esquecido, que se torne como um pesadelo que desaparece com a luz da manhã. Amenemhab, um dos escribas sêniores, levantou uma objeção hesitante. Majestade, apagar um faraó dos registros. Isso nunca foi feito antes. Requer que destruamos inscrições, papiros, monumentos. Como explicaremos o hiato nos registros dinásticos? Simples, respondeu Nefertiti. Amenhotep III morreu e foi sucedido diretamente por Tutankhamon, que será coroado assim que os preparativos estiverem completos. Os anos intermediários serão descritos como um período de corregência e transição. Nenhuma menção será feita a Akhenaton ou às suas inovações.
E assim começou o que seria conhecido pelos historiadores posteriores como uma das mais sistemáticas campanhas de apagamento histórico já empreendidas. Nas semanas que se seguiram, equipes de trabalhadores se espalharam por todo o Egito com martelos e cinzéis, removendo metodicamente cada menção ao nome de Akhenaton das paredes dos templos, obeliscos e monumentos. Vi pessoalmente algumas dessas operações de apagamento. Homens suados trabalhavam sob o sol escaldante, martelando pedra contra pedra, eliminando hieróglifos com a mesma determinação com que soldados eliminam inimigos. Cada golpe do martelo era como uma pancada no coração da história, apagando não apenas um nome, mas toda uma era de sofrimento e confusão. Os papiros foram queimados em grandes fogueiras que iluminaram o céu noturno por semanas. Estátuas foram despedaçadas e suas pedras reutilizadas em novos projetos de construção. Até mesmo as pessoas foram instruídas a não mencionar o nome do faraó morto, sob pena de punição severa. Akhenaton foi abandonada gradualmente. As famílias fizeram as malas e partiram em caravanas intermináveis, deixando para trás casas vazias e ruas desertas. Em poucos meses, a cidade que havia sido construída para ser o centro do mundo se tornou uma cidade fantasma, habitada apenas pelo vento e pela areia crescente. Eu fui um dos últimos a partir. Como cronista não oficial dos eventos, sentia-me obrigado a documentar também esta fase final da história de Akhenaton. Caminhei pelas ruas vazias da cidade, observando como a natureza já começava a reclamar o que os homens haviam construído. A areia soprava através das janelas abertas das casas abandonadas, plantas daninhas cresciam através de rachaduras no pavimento. O grande templo de Aton, que uma vez havia ecoado com orações forçadas e rituais sinistros, agora estava silencioso como uma tumba. Na minha última noite em Akhenaton, visitei o local onde Akhenaton havia sido enterrado secretamente. Não houve funeral real, nenhuma cerimônia elaborada, apenas um sepultamento rápido e discreto em uma tumba simples nas colinas ao redor da cidade. Até mesmo na morte ele foi tratado como um pária. Permaneci ali por um tempo, contemplando a ironia de tudo aquilo. Um homem que havia sonhado com a imortalidade através de seu Deus único agora jazia em uma sepultura não marcada, seu nome sendo sistematicamente apagado de toda a memória humana. Quando finalmente deixei Akhenaton pela última vez, carregava comigo não apenas minhas possessões pessoais, mas também o arquivo completo de registros secretos que havia mantido durante toda a era de Akhenaton. Eram os únicos documentos que preservariam a verdade sobre o que realmente havia acontecido durante aqueles anos sombrios. Escondi esses registros em um local seguro em Tebas, selados em jarros de barro e enterrados onde apenas eu sabia encontrá-los. Talvez um dia, quando as feridas tivessem cicatrizado e o Egito estivesse forte novamente, alguém precisaria conhecer a verdade sobre o faraó que foi apagado da história. O processo de apagamento foi tão completo que em poucos anos era como se Akhenaton nunca tivesse existido. Uma geração inteira cresceu sem nunca ouvir seu nome. Tutankhamon foi aceito como sucessor direto de Amenhotep III, e a continuidade dinástica foi preservada sem qualquer menção ao período de heresia religiosa. Mas eu me lembrava, e em meus sonhos ainda podia ver as ruas vazias de Akhenaton, ouvir os ecos das orações forçadas no templo silencioso, sentir o peso esmagador de ter testemunhado um dos capítulos mais estranhos e perturbadores da história humana. O faraó herege havia sido apagado do mundo, mas as lições de seu reinado sobre os perigos do fanatismo, sobre o custo do poder absoluto, sobre a fragilidade da civilização diante da loucura. Essas lições permaneceriam para sempre gravadas em minha memória e em meus registros secretos. Capítulo 10. O fantasma exorcizado 20 anos se passaram desde a morte de Akhenaton
e o abandono de Akhetaton. 20 anos durante os quais o Egito lentamente se curou das feridas infligidas pelo faraó herege. Os templos foram reconstruídos, os rituais antigos restaurados, e a ordem natural das coisas gradualmente retornou à terra dos faraós. Eu havia envelhecido consideravelmente nessas 2 décadas. Meus cabelos eram agora completamente brancos. Minha visão estava falhando e meus passos não eram mais tão firmes quanto haviam sido. Mas minha mente permanecia clara e minha memória dos eventos que havia testemunhado estava tão vívida quanto no dia em que aconteceram. Durante esses anos havia retomado discretamente algumas de minhas antigas funções sacerdotais no templo de Karnak, que havia sido magnificamente restaurado sob o reinado de Tutankhamon. Era reconfortante estar novamente entre as colunas familiares, respirar o incenso sagrado e participar dos rituais que conectavam nossa civilização com seus deuses ancestrais. Mas mesmo em meio a essa normalidade restaurada, eu carregava comigo o peso dos segredos que guardava. Os registros ocultos da era de Akhenaton permaneciam enterrados em seu esconderijo secreto, esperando por um momento apropriado para a revelação, um momento que eu começava a suspeitar que talvez nunca chegasse. Foi em uma tarde de outono, quando as águas do Nilo estavam baixas e o ar carregado com a promessa da estação de plantio, que recebi uma visita que mudaria tudo. Um jovem escriba chamado Khaem Oazet, não o mesmo homem que havia me trazido notícias durante o reinado de Akhenaton, mas seu filho, que carregava o mesmo nome, apareceu em minha porta com uma expressão de urgência e curiosidade. Mestre Amenhotep, disse ele respeitosamente, curvando-se na tradicional saudação a um ancião. Tenho algo que acredito que o interessará muito. Algo relacionado aos tempos perdidos. Meu coração acelerou. Tempos perdidos era uma expressão que alguns estudiosos haviam começado a usar para se referir ao período misterioso entre o reinado de Amenhotep III e Tutankhamon, período que oficialmente não existia nos exteriores. Registros, mas cuja ausência era tão conspícua que inevitavelmente despertava curiosidade. Entre, disse, conduzindo o jovem para meu estúdio privado, e fale baixo. Alguns conhecimentos são perigosos mesmo após décadas de silêncio. Khaem Oazet abriu cuidadosamente um saco de couro e retirou vários fragmentos de papiro e pedaços de pedra esculpida. Mesmo à primeira vista pude ver que eram artefatos do período de Akhenaton, fragmentos que haviam escapado à destruição sistemática. Encontrei estes itens em uma câmara selada sob os alicerces do templo de Petá, em Mênfis, explicou ele. Estávamos fazendo reparos estruturais quando descobrimos um espaço oculto. Dentro havia dezenas de objetos como estes, todos aparentemente escondidos deliberadamente. Examinei os fragmentos com crescente fascínio e terror. Aqui estava evidência física do período que o Egito havia tentado tão desesperadamente esquecer. Inscrições mencionando Akhenaton, referências a Aton, até mesmo um pequeno relevo mostrando a família real sob os raios do disco solar. Há mais, continuou Khaem Oazet, muito mais. Documentos que falam de uma cidade no deserto, de mudanças religiosas, de um faraó cujo nome foi removido. Mestre, eu sei que o senhor é um dos poucos que ainda vivem desde aquele tempo. Por favor, me ajude a entender o que estes objetos significam. Olhei para o jovem escriba por um longo momento, pesando cuidadosamente minhas opções. Por 20 anos, havia guardado meus segredos, protegendo tanto a memória quanto o esquecimento. Mas agora, confrontado com evidência física e a curiosidade genuína de um estudioso, percebi que talvez o tempo do silêncio total tivesse chegado ao fim. O que você sabe sobre os tempos perdidos? Perguntei cuidadosamente. Apenas fragmentos, admitiu ele.
rumores sussurrados entre escribas mais velhos. Histórias sobre um período de grande perturbação, quando os deuses foram desafiados de alguma forma. Mas nada concreto, nada que faça sentido completo. Levantei-me lentamente e caminhei até uma parede específica de meu estúdio. Atrás de uma estante de papiros, havia uma pedra solta que escondia um pequeno compartimento. De lá, retirei um único papiro, não meus registros completos, que permaneciam em seu esconderijo mais seguro, mas um resumo que havia preparado anos antes para exatamente esta situação. Se você realmente quer entender esses artefatos, disse, entregando o papiro a Caimozete, deve primeiro prometer que usará esse conhecimento com sabedoria. A verdade sobre os tempos perdidos é mais perturbadora do que você pode imaginar. Ele assentiu solenemente, seus olhos brilhando com a antecipação da descoberta. Leia, disse simplesmente. Observei enquanto Caimozete desenrolava o papiro e começava a ler. Vi seus olhos se alargarem de surpresa, depois de horror, depois de fascínio, enquanto absorvia a história condensada do reinado de Akenaton. Quando terminou, ele permaneceu em silêncio por longos minutos, claramente lutando para processar o que havia aprendido. Isto realmente aconteceu? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Um faraó realmente tentou destruir todos os deuses do Egito? Construiu uma cidade inteira no deserto? Foi eliminado da história? Cada palavra, confirmei. Eu estive lá, vi tudo. Participei de alguns eventos, testemunhei outros. E quando terminou, ajudei a enterrar a memória, porque acreditávamos que era melhor para o Egito esquecer. Mas agora, disse, voltando a me sentar, começo a me perguntar se estávamos certos. Talvez some história, mesmo a história terrível, deva ser preservada. Talvez as lições do passado sejam valiosas demais para serem perdidas, mesmo quando são dolorosas de lembrar. Caimozete segurou o papiro como se fosse feito de ouro puro. Mestre, há mais registros? Documentos mais detalhados? Esta história deve ser preservada completamente. Admiti após uma longa pausa. Registros completos, escritos enquanto os eventos aconteciam, mas sua revelação seria consequencial. Mudaria nossa compreensão da história egípcia, perturbaria narrativas estabelecidas, poderia até mesmo causar instabilidade política, ou, disse Caimozete com a paixão ardente de um verdadeiro estudioso, poderia nos ensinar lições vitais sobre os perigos do fanatismo, sobre a importância da tolerância religiosa, sobre como até mesmo as civilizações mais estáveis podem ser ameaçadas pela loucura de um único homem. Suas palavras me atingiram profundamente. Durante 2 décadas havia carregado sozinho o peso desses segredos, mas agora, enfrentando um jovem que compreendia instintivamente o valor histórico e moral do que havia testemunhado, senti que talvez o tempo do silêncio tivesse finalmente chegado ao fim. Muito bem, disse finalmente, mas não hoje e não aqui. Se você realmente quer conhecer a história completa de Akhenaton, faraó apagado, deve estar preparado para uma jornada que mudará sua compreensão de tudo em que acreditava sobre nosso passado. Naquela noite, depois que Caimozete partiu com promessas de retornar no dia seguinte, permaneci acordado por horas, contemplando a decisão que estava prestes a tomar. Durante 20 anos, o fantasma de Akhenaton havia sido mantido enterrado. Mas agora talvez fosse hora de permitir que se levantasse novamente, não para assombrar, mas para ensinar. Nos dias que se seguiram, compartilhei com Caimozete a história completa que vocês acabaram de ler. Mostrei-lhe
os registros secretos, os artefatos que havia preservado, os documentos que provavam cada detalhe da narrativa extraordinária do faraó que havia tentado refazer o mundo à sua própria imagem distorcida. E quando terminei, quando a última palavra foi dita e o último documento examinado, ambos compreendemos que algo importante havia acontecido. O fantasma de Akhenaton havia sido finalmente exorcizado, não através do esquecimento, mas através da lembrança. Não através do silêncio, mas através da verdade. Esta é a história que Caimosete preservou e que eventualmente chegou até vocês. É a história do faraó que foi apagado, mas cuja memória se recusa a morrer completamente. É um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios da história humana, sempre há aqueles que testemunham, que documentam, que preservam a verdade para que as gerações futuras possam aprender com os erros do passado. Akhenaton está morto há 3 milênios. Sua cidade foi consumida pelas areias do deserto, e seu nome foi apagado dos monumentos, mas sua história permanece, uma advertência eterna sobre os perigos do poder absoluto, do fanatismo religioso e da crença de que uma única pessoa pode possuir toda a verdade divina. Que esta história sirva não apenas como fascinante relato histórico, mas como lição para todos os tempos e todas as civilizações. Pois enquanto os detalhes podem variar, a capacidade humana tanto para a grandeza quanto para a loucura permanece constante através dos séculos. O faraó apagado finalmente encontrou sua voz novamente. E talvez, nesse encontro com a verdade histórica, sua alma atormentada possa finalmente encontrar a paz que lhe foi negada na vida. Fim da história. Esperamos que tenham gostado desta jornada incrível pela história do Egito Antigo. O que acharam da história de Akhenaton? Deixem seus comentários abaixo. Adoramos saber a opinião de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como esta.